Também não estava propriamente preparado para uma exposição conjunta, mas termina que vai ser, eu creio, uma boa colaboração. Nós já conversamos um pouco sobre isso e vimos que poderíamos seguir essas reflexões sobre o desenvolvimento como ideologia e a crise do capitalismo contemporâneo para uma versão, então, de como essa crise se manifesta nesse momento na economia e na política mundial e os impactos que isso tem sobre o capitalismo dependente, que se encontra, então, diante de mudanças no sistema mundial, na correlação de forças do mundo, sobretudo na questão da hegemonia sobre a economia mundial, que realmente pode se converter para nós, e de fato já se converte, num enfrentamento que nos coloca já, pelo menos, se não no centro do grande debate mundial e das grandes transformações que o mundo está sofrendo, mas pelo menos também, e sobretudo talvez, na nossa própria capacidade de ser parte da luta social, econômica, política e ideológica no mundo. De certa forma, se discutiu aqui como nós chegamos a ter um esforço teórico que nos permitiu avançar muito na compreensão do funcionamento das economias dependentes, desse capitalismo dependente em particular, mas também nós tivemos que trabalhar, e trabalhamos muito, também na visão dessa economia mundial, desse sistema mundial, que não é só econômico, é política, é social, é ideológico. E eu quero apresentar para vocês, então, um pouco algumas das reflexões que nós estamos trabalhando nos últimos anos, que já vem de um período relativamente longo em que nós questionamos a capacidade realmente do capitalismo de manter um avanço econômico mundial que levasse ao que se esperava, toda a literatura de tipo desenvolvimentista, digamos, de que o capitalismo, um avanço industrial, um avanço na direção do capitalismo representaria uma sociedade democrática, um mundo liberal, de certa forma, chegasse mesmo a pensar de que, por fim, nós estabeleceríamos um mundo republicano, que seria o auge, no fundo, de uma economia capitalista, mas com uma direção, sobretudo, de caráter mais igualitário, enfim. Nós estamos vivendo, particularmente no caso brasileiro, essa proposta chega a limites e a resposta do capital a ela não é simplesmente adotando as suas propostas, porque não há condições para o capital para operar nesse momento numa perspectiva realmente de ampliação democrática. Então, nesse contexto, eu preferi trazer aqui para vocês, então, para discutir esse quadro que se está armando há algum tempo. E uns 10 dias atrás, o Globo publicou um editorial que eu acho que expressa muito bem como se está percebendo dentro do grande capital esse processo. Aqui está esse artigo. Esse aqui é um editorial do Globo. Desde o ano passado, o mundo testemunha uma intensa mobilização geopolítica entre potências regionais em torno de alianças estratégicas que têm em comum um posicionamento contra os Estados Unidos. Nem sempre, aliás, no passado, esses países se aproximam ao compartilhar um sentimento anti-americanista. São todos, sem exceção, regimes autoritários,
onde as liberdades civis estão sob constante ameaça. Não se trata mais, então, de prometer o crescimento, a fortuna, o grande desenvolvimento. Se trata de negar a essas sociedades legitimidade moral, de valor, etc., porque se trata de sociedades, de governos, etc., autoritários, e esse é o inimigo, realmente. Não é? Há um certo abandono, não é, da proposta econômica que o capitalismo está entregando à humanidade realmente uma forma superior de vivência econômica. Depois vem vários exemplos que eles dão aqui, o caso que talvez esteja mais dolorido para eles, que é o caso turco, porque há uma tentativa de golpe de Estado que parte do aparato militar da nação da NATO, que Turquia faz parte da NATO e é o ponto avançado da NATO para o Oriente Médio e também para a Rússia. Daí que parte a tentativa de golpe contra o Erdogan, e a resposta foi bastante brutal, e entre outras coisas porque quem informou ele desse golpe foi a inteligência russa, com a qual havia um choque bastante forte, mas foi o que deu condições, então, de derrotar o golpe de Estado. A situação, portanto, é muito difícil porque, digamos, o aliado principal da NATO aparece, então, como um inimigo que tenta derrubar o próprio governo com o qual eles conviviam, digamos, bastante com uma estratégia comum, etc. Há outros casos, e o caso mais dramático para eles também, como eles dizem aqui, não cito o caso do Irã, as perdas com a Rússia, a confrontação com a Rússia, etc. E vai por aí, e a preocupação deles muito grande o lulopetismo no Brasil, nos últimos anos, o lulopetismo no Brasil, o kirchnerismo na Argentina, o chavismo na Venezuela e o bolivarianismo em geral, em Equador, Nicarágua, Bolívia, ideologias autoritárias e populistas, nutriram uma retórica anti-americana que remonta aos tempos da Guerra Fria. Menos mal que, pelo menos neste lado do planeta, tal retórica vem perdendo força. Então, trata-se realmente de uma contraofensiva para derrotar algo que se percebe como um inimigo que nos aproxima do que foi a Guerra Fria no seu auge. Então há, inclusive, uma ideia de uma volta à Guerra Fria que realmente, nesse momento, é um problema muito grave, porque há uma mudança na situação mundial que está provocando uma tentativa de manter um poder que a gente está perdendo, como diz o editorial do Globo, e a resposta diante disso é cada vez mais voltada para um enfrentamento militar, que fracassou no caso da Rússia, porque aí se tentou criar uma situação e perderam a Crimeia. Então, até agora, militarmente foi derrota. Como foi derrota no Oriente Médio, porque afinal se ocupou um conjunto de países, o Iraque em primeiro lugar, 150 mil homens, e agora tem 500 homens lá, sem controle político, sem controle econômico, etc., do Iraque. E depois vem os outros casos, o caso da Síria, que não se conseguiu derrubar o governo Assad, o caso do Irã, que não se conseguiu restringir dramaticamente a propostas iraníes de controle do seu desenvolvimento interno, etc. E, bom, onde está, digamos, o centro dessa crise agora, neste momento? A crise tem uma dimensão mais ampla que não dá para nós avançarmos aqui, nós vemos
ligamos isso muito à revolução científico-técnica, seu impacto na estrutura da economia mundial, e nós temos que pensar nisso porque estudar isso bastante, mas nesse momento aqui vamos fazer ligeiras relações a isso, para tomar a questão da correlação de força tal como ela está se manifestando nesse momento. O que é esse momento desse ponto de vista? Nós estamos diante... Bom, nós estamos aqui, esse quadro está baseado num estudo do FMI sobre a evolução nos próximos 5 anos das rendas nacionais do mundo, medidas pelo purchase power, pelo poder de compra. É uma medida que sai da relação com o dólar para ter um grupo de produtos que são consumidos, e daí então se cria um produto nacional baseado nessa expansão da produção e do consumo, e não na produção financeira. Isso permite então chegar a uma noção da produção que para eles é cada vez mais importante realmente, porque eles sentiram que cada vez mais é difícil manejar um mundo onde o dólar está em uma situação de oscilação para baixo. As medidas da economia mundial baseadas no dólar não são, nesse momento, aceitáveis para poder medir realmente o que está passando na economia mundial. Por isso o FMI está trabalhando com esse conceito do purchase power, que é um conceito, inclusive, para nós mais interessante, inclusive, para poder analisar de uma maneira mais realista a economia mundial. Então nós temos aqui, em 2016, já são dados com uma margem alta de correção na previsão. Nós temos aí, em 2016, vocês conseguem ver? Aí está a China como primeira economia mundial, com 20 trilhões e 853 bilhões de dólares. Em seguida, então, vem os Estados Unidos, com 18 trilhões e 558 bilhões. Essa é uma situação, a primeira vez, já em 2015 já estava anunciado isso, com uma pequena diferença, e agora já aparece como uma tendência que se consolida. E feita a projeção para os próximos anos, feita pelo FMI, nós vamos ver que em 5 anos, a China, mantendo o seu crescimento atual de 7, 6,5%, chegará a 30 trilhões de dólares, enquanto os Estados Unidos, mantendo um crescimento que talvez não vai ser menor, mas em torno de 2%, os Estados Unidos chegaria então a 22 trilhões. Então a margem de diferença entre o produto em purchase, o poder de compra da China, agora em 5 anos, de uma dimensão extremamente alta. Tá? Então isso aí já é um novo dado, né, para pensar a economia mundial nesse momento. Bom, o problema é que não é só com os Estados Unidos. A diferença começa a ser muito forte com o chamado mundo em desenvolvimento, certo? Que se utilizou, e particularmente pensando diretamente nos BRICS. A participação do Brasil nos BRICS, por exemplo, portanto, não é um fenômeno puramente econômico, é um fenômeno também de articulação de poder mundial. Nós vemos aí o terceiro país, a terceira economia do mundo, Índia, que estaria agora com 8 trilhões, quase o dobro do Japão, está estagnado desde a década de 90. A Índia mantém um crescimento muito alto, até mais alto que o chinês nesse momento, próximo do 10%, e estaria então com 13 trilhões em 2021.
juntando os dois BRICS aí, nós já estamos não só acima dos Estados Unidos, mas Estados Unidos e boa parte da Europa. Em seguida vem o Japão, mas o Japão não tem não há perspectiva de grande crescimento do Japão, então nós vamos ter, aí está a projeção de 5 trilhões, o que já colocaria o Japão como metade quase sistemática já da economia da Índia. Mas em seguida, vejam vocês, só em quinto lugar aparece o grande líder da Europa, certo? Que é a Alemanha. E que está, inclusive, numa situação extremamente difícil para manter essa liderança nesse momento, com processos de confrontação bastante complicados, planejados economicamente, inclusive com alguns conflitos com o FMI, porque o Fundo Monetário Internacional está mais próximo dos Estados Unidos, evidentemente, historicamente, e pretendeu impedir a Alemanha de levar tão radicalmente a confrontação com a Grécia, etc. Ademais, estamos diante da crise também da Inglaterra, e está saindo da comunidade europeia. Então, mas é interessante ver, não é? Nós temos aí a Alemanha, não é? E em seguida a Rússia, apesar da baixa do petróleo, a Rússia mantém um PIB bem baseado em purchasing relativamente grande, e Brasil, que pelas visões deles em 22, mesmo não tendo crescimento quase nenhum, mas estaria com uma base aí que o conservaria entre sétimo, que está atualmente entre sétimo, oitavo e nono. Oitavo é outro país asiático, pouco conhecido por nós e pouco. Apesar, devíamos conhecer muito bem, porque a Indonésia foi exatamente o fruto de um golpe de Estado em 1966, 2 anos depois do Brasil, com 2 milhões de mortos, uma das formas mais violentas de confrontação, que aqui não houve, porque não houve reação também. E aí, então, o domínio não exigiu uma mortalidade tão grande. Porém, a direita nossa encheu as ruas do Brasil em 1916 com a palavra Jakarta, queremos Jakarta, isto é, a capital da Indonésia, que pedindo, portanto, o assassínio aberto da esquerda e das forças populares do Brasil em geral. Devíamos conhecer um país que foi modelo para nós, proposto por os pelo menos para não ser, né? Para não fazer. Mas é importante ver que a Indonésia também não é um caso qualquer. A Indonésia foi o centro da formulação da unificação dos países que romperam com o colonialismo asiático e africano e se reuniram em Bandung em 1955. Comemoramos no ano passado, então, esse momento tão importante, porque em Bandung se estabelece um projeto de unificação das forças que, inclusive, com a Revolução Cubana se produz a ideia da trilateralismo, que além de Ásia e África, então, incluiria a América Latina, e nós teríamos aqui uma grande união que realmente se criou em torno do movimento dos não alinhados. Vejam você que um dos pontos centrais desse movimento, apesar que estava a China, que é um país tão próximo à União Soviética ainda naquele momento, mas com o programa tendo como base o programa o fim da Guerra Fria, o fim da confrontação entre duas grandes potências, porque tinham novas potências na economia mundial. Naquele momento parecia uma coisa um pouco sem perspectiva, mas como nós estamos vendo hoje, a economia mundial, essas potências estão entrando e substituindo a liderança do que foi o grupo dos 7,
criado exatamente na década de 70 para tentar contrabalançar o impacto que representou a derrota dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Isso foi realmente um fenômeno muito marcante, né, do enfrentamento anticolonial. E, ademais, o fortalecimento de nações que são nações que têm um peso mundial muito forte, né, que é o caso da China e o caso da Índia. A literatura nossa de relações internacionais, etc., nos fala desse período como um período de do fim dos Estados nacionais, etc., e há certas tendências, às vezes até na esquerda, para isso. Mas, na verdade, o que estava acontecendo é a formação de Estados nacionais colossais. O Estado Nacional da China é um poder de dimensões, basta ver aqui a dinâmica que estamos vendo em 5 anos, transformando a China realmente na potência, de longe, potência mundial mais importante. E a Índia, que é outra comunidade internacional, outro Estado nacional extremamente importante, que também se desenvolve nesse período. E a Indonésia, que volta a ser um Estado nacional bastante significativo e que, inclusive, comemorou neste ano passado a volta do espírito de Bandung, chamando realmente a reunificação do mundo colonizado, do periférico dependente, né, subordinado do pós-guerra, para, então, caminhar para uma afirmação nacional, que é um processo muito complexo, porque, como nós vimos, a possibilidade de uma burguesia nacional até bastante comprometida. Porém, vejam vocês, na Europa, na Ásia, a presença da Revolução Chinesa, sobretudo, colocou e a derrota dos Estados Unidos, na Coreia, tentativa dos Estados Unidos de terminar com a Coreia do Norte, que fracassou e teve que aceitar o paralelo em que começou a luta, voltou para o mesmo lugar e não teve condições de se impor. Isso mostra um pouco a diferença da Ásia em relação a nós e à África, a América Latina e a África. Aí houve reformas agrárias muito profundas, tanto no caso chinês como no caso hindu, mas no caso japonês também, onde a reforma agrária se aprofunda muito, e no caso também da Indonésia, onde a reforma agrária também se avança muito. Então, o que nós temos aqui é o seguinte: o grupo dos 7, que se pretendeu ser o centro do mundo na década de 70, não é mais, não são as 7 maiores economias do mundo. E interessante, o mais neoliberal deles, o que mais defendeu a tese de que uma economia privada, de um mercado livre que eles imaginam que podem estabelecer no mundo, estas economias eram centro realmente dos 7 grupos. Né? E apesar que o Japão era uma economia muito mais voltada para o capitalismo de Estado, e também o próprio Estados Unidos, uma economia organizada em toda uma economia de guerra, dirigida diretamente pelo Estado norte-americano. Né? Então, mas quem liderava ideologicamente isso era a Madame Thatcher, o Reagan também, a Madame Thatcher era a grande figura, inspirada realmente, fortemente no pensamento de Hayek, etc. Essa estava lá entre os 2 ou 3 primeiros países do mundo, primeira economia do mundo, e agora está na 9ª. E agora, com a crise se aprofundando, esses cálculos aí talvez não vão chegar tanto. Possivelmente em 22 estarão mais abaixo ainda, completamente fora do grupo dos 7, dessa potência econômica. Então, esses dados hoje, que foram produzidos pelo próprio FMI, já levam a situações bastante graves. Depois vem México, vejam vocês, Itália também era um dos 7, né? Está no 12. Saudi Arábia é outro caso muito importante, é um caso grave para o sistema, porque Saudi Arábia
é um aliado muito fundamental dos Estados Unidos e da política petroleira em geral, mas nesse momento há contradições muito fortes que estão se desenvolvendo por causa da política petroleira, que os Estados Unidos quis usar a política petroleira como instrumento político de enfrentamento dos seus interesses internacionais, em detrimento de países que vivem no setor petroleiro, como o caso da Arábia, mas sobretudo voltado no caso para a Rússia, para o Irã, para a Venezuela e para o Brasil. O pré-sal se supõe que será um dos maiores centros de produção petroleira em 5 anos mais, seguramente, um pouco mais. Bom, por isso que eles querem controlar, mas o controle pode ser usado tanto de um lado como de outro, pode baixar a produção ou aumentar de acordo com os interesses deles na política mundial. Essa baixa do preço do petróleo que nós vivemos nos últimos 5 anos, 6 anos, foi dirigida claramente geopoliticamente. E foi a um custo muito alto para os Estados Unidos, porque desenvolver uma economia do fracking, que é uma economia de romper os lençóis aquáticos, num país que tem graves problemas de água, e nesse momento essa política chegou a ter influência, e tem influência no Brasil, a ideia de que nós desenvolvamos, nós que temos, imagina se nós vamos destruir nossas águas, aí nós temos uma riqueza colossal, e se nós entrarmos nela, no fim disso, será uma coisa gravíssima. Eles agora não estão falando muito nisso, mas chegaram a falar bastante 2, 3 anos antes. É que também o fracking está em plena crise. Nova York já proibiu o fracking, vários estados dos Estados Unidos já proíbem o fracking. Então esse instrumento, que era um instrumento de pressão, já baixou bastante, e o preço do petróleo está em alta, que chegou a cair $8. O tonel agora estão de volta nos 70, 60 e tantos dólares por tonel. Então, esses países petroleiros estão voltando a ter uma presença muito fundamental. Para o caso, é interessante pensar que a Arábia Saudita, que é um elemento muito chave no mundo do Oriente Médio e do petróleo, a Arábia Saudita está agora com uma política de utilizar os recursos do petróleo para formar realmente novos investimentos em outras áreas econômicas, etc. E estão abrindo relacionamentos muito especial com a Rússia, um inimigo extremamente forte naqueles momentos, e agora também está se abrindo. Então, para essa relação com o Irã, a relação com a Síria e a relação com a Turquia, e a relação com a Arábia Saudita, está criando um clima, uma situação no Oriente Médio, que é um dos centros mais importantes da economia mundial, criando uma situação extremamente difícil. Então, bom, se nós vamos analisar parte por parte, vamos ver realmente, digamos, a ideia geral que nós temos nesse momento, que parece, há uma ofensiva, essa ofensiva tem uns 4, 5 anos, ela alcança resultados aqui na América Latina importantes, usando um mecanismo que os Estados Unidos têm que procurar evitar uma situação de guerra aqui, de ter que intervenção militar mais forte, porque ele precisa de recursos para investir, para seu investimento militar no mundo, agora no Pacífico, particularmente na zona do Mar da China, que é um centro de conflito militar, inclusive, nesse momento extremamente grave. Então, os Estados Unidos estão tendo que refazer a sua base militar para poder atuar nessas frentes todas. Então, na verdade, está abandonando a frente do Oriente Médio e está levando, inclusive, os seus navios, seu poder blindado para a zona que eles chamam de cerco da China. Isso aí vai ser outro fracasso muito sério, porque a possibilidade de um cerco à China, você não consegue juntar o Vietnã, um país
Não, vamos derrotar a China e fazer um cerco da China. Como é de falar em fazer um cerco da Rússia? O senhor Trump não é uma coisa esquisita que apareceu nos Estados Unidos. O senhor Trump representa, em grande parte, o pensamento da pequena burguesia americana, da visão liberal radical do mundo, que não corresponde à sua realidade, mas com ideias loucas, quer dizer, mais ideias para recompor esse poder mundial. Mas só que o Trump representa um grupo que acha que nos Estados Unidos não tem por que querer conquistar o mundo inteiro, tá certo? E deve concentrar em algumas regiões, né? Ele já disse: eu entrego a Crimeia para os russos, se não é problema, eles provocam um escândalo dele. Bom, então, esses dados, não sei, podem servir para vocês começarem a pensar, para nós todos, começarmos a pensar realmente quais são essa relação com a relação de força mundial que está aí em marcha. Porque esse mundo novo também tem uma dinâmica de capitalismo de Estado nova que o processo chinês trouxe. O russo, que tinha passado muito para o setor privado, voltou, e a Gazprom, as grandes empresas de petróleo, voltou para o Estado russo, etc. Então, também na Rússia é um problema, mas não é só na Rússia e na China. O Brasil, por exemplo, ainda é uma economia estatal bem maior do que eles gostariam que fosse. Mas o problema principal, vejam bem, não é que eles querem que seja uma economia privada, mas acontece que a economia privada está especulando. Esse setor financeiro, a dinâmica dele é a especulação. Ele não investe no setor produtivo. O setor produtivo, ele toma recursos do setor produtivo para concentrar no setor financeiro, criando um mundo financeiro colossal, etc. E, nesse caso, vamos ver aqui logo, os Estados Unidos, por exemplo, toda a expansão do setor financeiro norte-americano se fez com recursos do Estado norte-americano. O Estado norte-americano que financiou o setor financeiro para que não quebrasse os principais centros financeiros dos Estados Unidos. Então, em nome de uma ideologia privatizante, mas na prática, o que faz é uma economia estatal forte para sim voltada para a sobrevivência do setor financeiro. E dos recursos que foi transplantado para o setor financeiro, nada de significativo voltou-se para o investimento produtivo. O setor que era exatamente os imóveis, etc., foi a base da crise pela especulação colossal que se criou em torno dos imóveis. Então, o tempo não dá para nós entrarmos em muitos outros aspectos. Eu só queria chamar a atenção aqui para vocês verem que é um assunto complicado e novo para o pensamento nosso, mundial. Nós temos um fenômeno muito colossal aqui, que são as 10 maiores empresas do mundo. Isso em 2007, quando estava o auge dessa expansão, em que a China tinha um papel muito protagônico, como tem hoje, mas já maior ainda, porque estava um crescimento de 10% ao ano, eles chegaram, então, descobriram que estava diante de um fenômeno novo e dificilmente controlável. Das 10 maiores empresas do mundo, a primeira é a PetroChina, que é o dobro da segunda, que é a Exxon, que é uma poderosa empresa dos Estados Unidos, é claro. Terceiro, General Electric. Quarto, China Mobile, o setor petroleiro também. Quinto, o Industrial Bank of China. Sexto, Microsoft. Sim, o setor. É interessante que desse tempo para cá a Microsoft está sofrendo um desgaste grande com o aumento como é que chama o grupo, como é que chama os 40 ladrões? Alibaba. Pois é. Eles cresceram mais, um crescimento fora do comum, de uma rapidez colossal, ninguém sabe explicar muito bem, mas
processo está em marcha. E depois vocês veem que tem. A Rússia entra aqui com o Gazprom, que foi retomada pelo governo russo. E depois de uma privatização muito estranha, esquisita. E depois a Shell, que o capitalismo europeu, setor petroleiro, etc. E depois China Petroleum e depois China Life. Isso, quer dizer, as potências mais importantes das multinacionais aparecem como empresas estatais, grande parte delas, particularmente chinesas. Então isso é um dado novo na economia mundial que está chamando muita atenção. Tem havido muitos estudos sobre isso, etc. Mas, por exemplo, o Economist faz um estudo importante sobre a questão das empresas estatais e chama a atenção para que o capitalismo de Estado está se convertendo num problema gravíssimo e, portanto, é necessário, sobretudo, abrir as empresas estatais para que entre o setor privado. Mais ou menos o que estão propondo aqui no Brasil. Como vocês veem também, a imaginação deles não é assim tão grande, né? Eles tendem a fazer exatamente o que o centro faz, copia, é uma coisa... Faz parte do nosso problema, não só intelectual, mas problema político, de capacidade de nos autodirigir, porque nossa classe dominante foi formada para servir, como já vimos aqui na apresentação. Tem um termo que o Aníbal Quijano está usando, que é colonialidade, que é muito interessante, porque parte do... E tem muito que ver com o que o Guerreiro Ramos chamava de alienação, da alienação de um pensamento que não estava voltado para si mesmo, mas para algo externo ao qual ele se submete, né? Mas aqui, o economista está mostrando aqui, a China tem 80% das empresas que estão na bolsa chinesa, etc., que não é uma bolsa tão forte, mas está em processo de formação assim, muito rápido. Ela já está se convertendo numa das maiores da Ásia, já é a maior, e já começa a competir com a Inglaterra, que está em queda, e possivelmente com os Estados Unidos, Nova York, etc. Tem dados sobre isso que não vai dar para a gente trabalhar tudo. Mas a Rússia com 62% estatais e o Brasil com 38%, que seriam os três casos que chamam a atenção do Economist como zonas onde está passando esse processo de estatização que aparece como um desafio extremamente grande na economia mundial. Então, isso tudo faz parte. Esses dados aqui são sobre o domínio da economia mundial por empresas estatais. Também levantado em parte pelo grupo, sobretudo pelo grupo alemão do Deutsche Bank, preocupado com essa expansão da economia estatal. Por que essa expansão da economia estatal? Muita gente pode dizer, mas o neoliberalismo não está dominando? Está. Mas a proposta é uma economia não estatal, mas a prática é uma economia estatal para financiar o setor privado. O setor privado não tem o domínio da mais-valia provocada por essa grande expansão da produtividade no mundo, mas que a apropriação disso é uma luta política muito complexa e o setor privado não estava, inclusive, numa perda de posição, porque, vejam bem, os europeus podiam estar numa situação um pouco melhor se eles tivessem se voltado para o mercado chinês e da Índia e da Ásia, mas por preconceito e tudo, eles só aceitam entrar em contato com esse país desde uma posição de força, que eles são os donos. Mas hoje não é mais essa situação. Na China, Índia, etc., eles não aceitam mais que a Europa é dona deles. Hoje eles desenvolveram uma força econômica suficiente que, alimentada entre eles, cria um poder econômico muito forte. Se nós aqui na América Latina, com esses poucos anos que nós avançamos para
uma economia latino-americana, permite, por exemplo, que o Brasil ainda tenha uma exportação industrial, etc., significativa, que é feita basicamente para a América Latina. Basicamente para a América Latina. E cria toda uma condição de que a região se unifique. Os asiáticos começaram a sua unificação já na década de 70, 80. Eles começaram a fazer as matrizes de subproduto da Ásia. E, sob a liderança do Japão naquele momento, então se analisava e se dirigia o capital para as zonas onde digamos, esse nova divisão internacional do trabalho trazida pelo avanço da revolução científico-técnica e, sobretudo, particularmente, a robótica fortíssima. O Japão, na década de 70, o Japão era 70% dos robôs do mundo estavam no Japão, e só depois é que nos anos 80 e 90 os americanos e europeus começaram a utilizar o robô de maneira massiva. Então, isso, não dá para entrar muito em detalhe em tudo isso, são os dados gerais que nós fizemos aí, chamamos a atenção para vocês. Agora, se vocês querem entender mais, e também como que financeiramente se reflete esse problema, não é gravíssimo, porque se diz, bom, mas eles têm um poder financeiro, o dólar é a grande moeda, é a moeda do mundo, etc. Mas ocorre que o dólar, nesse contexto de perda de posição dos países da Europa e dos Estados Unidos na economia, no próprio Japão, na economia mundial, que são economias muito ligadas ao dólar, colocam problemas extremamente graves, porque são todas economias. Os Estados Unidos está, desde a década de 70, os Estados Unidos entrou numa situação de déficit comercial. Os Estados Unidos vende muito menos para o exterior do que compra. Então, todos os anos ele tem um superávit comercial externo, tem um déficit comercial que está viabilizando muito a economia americana, porque esse déficit não tem financiamento à mão. O financiamento possível é emissão de dólares ou emissão de títulos de dívida, que é uma fórmula para eles aparentemente excelente, porque você compra e paga com um título de dívida. Mas o título de dívida também não tem um efeito imediato, mas eles porque são de um certo tempo, 15 anos, 20 anos, etc. Mas o tempo vai passando, você continua com déficit, porque numa economia capaz de colocar uma situação de que os Estados Unidos receba recursos da venda dos seus produtos, então nós temos aí uma situação então de déficit já permanente. Isso, e o que resulta disso? Uma pequena olhada sobre a economia, sobre as reservas no mundo, quer dizer, quem tem recursos financeiros, não é? Basicamente em dólar que se mede. Em primeiro lugar, a China, esse aqui mais com Hong Kong dá 3 trilhões e 600, mas agora, nos últimos 4, 5 anos, ela está com mais de 4 trilhões de dólares de reserva. O Japão continua com reserva muito grande em títulos do governo americano, basicamente, porque o Japão foi grande exportador para os Estados Unidos, tinha um superávit comercial muito grande, porque vendia muito mais para os Estados Unidos, e pegava esse dinheiro e investia em títulos da dívida pública americana. Mas na década de 70, isso era um bom negócio, em 80 também, porque os Estados Unidos estão pagando juros altíssimos naquele momento, num jogo mundial muito, muito especial. Então, receber títulos do governo americano era bom negócio. E isso aumentou mais ainda os recursos que ele não tinha, porque ele estava vivendo às custas desses superávites obtidos em relação aos Estados Unidos. Então, eles são ainda o segundo grande. Depois, se você pega a Eurozona, eles têm, toda a Eurozona tem aí uma certa importância, mas está no grande parte em ativos americanos, isto é, em títulos da dívida pública americana, e uma pequena parte de 200 e poucos bilhões de dólares. Né? Diante de um Japão que tem 1 trilhão e 200, diante de uma China que tem 4 trilhões, né?
Então você tem, bom, vai descendo e a Rússia, Brasil, com 363 bilhões, Brasil tem 370 bilhões de dólares de reserva. Isso é uma das coisas mais impressionantes que um país que tem 370 bilhões de dólares de reservas, em dólar, é um país em crise que não pode pagar nada. Isso é uma coisa assim muito impressionante. Inclusive está num acordo do Banco dos BRICS, onde o Brasil entra com 50 bilhões de dólares, mas como vice-presidente do banco, etc., com um papel fundamental na orientação do banco, etc. Mas grande parte desses recursos são recursos de reservas dos 4 trilhões da China. Ela tira 1 trilhão de dólares, bota então 100 bilhões no banco do BRICS, ou bota 100 bilhões no Banco da Ásia, que hoje vai ser o maior banco do mundo. O FMI não tem condições, nem o Banco Mundial, de chegar perto do potencial e da força financeira que tem esses dois bancos recém-criados. Então, e depois vem a Coreia do Sul, que também vendia muito para os Estados Unidos, caiu muito, mas em todo caso ele tem uma reserva bastante importante, 300 bilhões de dólares. E assim, Suíça, que vive disso mesmo, e a Índia também, 260 bilhões. Então, nós temos um quadro em que os dólares do mundo, quer dizer, estão nos países chamados emergências. Ou então, em alguma situação específica. Não podemos entrar em maiores detalhes sobre isso, mas é preciso tomar isso em consideração. Por quê? Porque significa que qualquer tomada de posição no mundo hoje, em termos de investimento, não pode ser baseada nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm, a situação dos Estados Unidos está aí. Basicamente, o produto dos Estados Unidos, perdão, a dívida pública dos Estados Unidos, que foi muito grande em 45 por causa da guerra, os Estados Unidos, uma economia de guerra fortíssima, baixa até a década de 70 e na década de 80 começa a aumentar. É o período de pós-Vietnã, já começa a aumentar a dívida. Estados Unidos no governo Clinton houve uma recuperação, você conseguiu em um ano ter um superávit fiscal. Mas nós aqui temos superávit fiscal desde mais de 20 anos pelo superávit fiscal. Pagamos um juro colossal para continuar devendo e para dever mais. É uma coisa realmente espantosa isso, né? Bom, está aí. Os Estados Unidos hoje está com uma dívida. Se vocês veem aqui, foi com a crise de 95, 97, se inicia um processo de endividamento colossal. Salta de 6 trilhões de dólares, mais ou menos, do PIB, 6 trilhões de dólares de dívida, que corresponde aí 50%, 60% do PIB, mas até agora, mais ou menos 2012, 2013, mas nesse momento está com 17 trilhões de dólares de dívida. Isto é, o PIB dos Estados Unidos é dívida. Então, qualquer gasto, por exemplo, pagamento de juros de 1%, você tem que criar uma dívida nova de mais de 1%. Como nós criamos aqui. Nós transformamos nossa dívida de uma maneira colossal. Se eles seguirem o modelo brasileiro, então, eles vão estar até 10 anos mais, eles vão dever 2, 3 vezes o PIB deles. Como o Japão já está nessa situação. O Japão já deve 2 vezes o seu PIB. A Itália deve 1,5 vezes ou mais o seu PIB. Então, todos os países são países, na Europa toda, a Alemanha tem um pouquinho de recursos para a economia alemã, né, 200 e poucos bilhões de dólares. Tá? Mas todos esses países estão numa situação de que eles não têm liquidez. Não tem liquidez. Isso é uma situação, isso já é a crise se aprofundando, e a crise vai sendo resolvida, não, vai sendo adiada, basicamente através da intervenção estatal, né, que passa recurso para o setor financeiro, para ele não quebrar, né, e ele continua
Mas ele não gera investimento. Então você passa o recurso para o setor financeiro, ele vai criar mais dívida, porque ele vai inventar novas formas de valorização do setor financeiro e não de investimento produtivo. Isso é um pouco esse é o dilema desse momento. Estados Unidos, como é que ele pode manter uma economia mundial sob o controle dele se ele não tem a moeda dele, se ele não pode. Veja bem, ele passou 7, 8 trilhões, 9 trilhões de dólares para os bancos americanos, porque tudo isso foi para os bancos, essa dívida foi criada para os bancos americanos. E não põe um tostão na Europa, não põe um tostão em nenhuma parte do mundo nesse momento. Ele não pode emprestar. Não tem. O FMI, o Banco Mundial, está em plena queda nesse momento. E nós aqui, inclusive, com 3, 4 anos de aumento colossal da exportação, nós exportávamos como 6 trilhões de dólares, mais ou menos. Nós exportávamos como 56, 60 bilhões de dólares em 2002. E importávamos 70 e 80, portanto tínhamos um déficit comercial naquele momento exato. E com a abertura de relação econômica com a China e com a própria América Latina, a intensificação da economia, nós saltamos para 120, 130 bilhões de dólares. E a dívida de 32 bilhões de dólares que nós tínhamos com a FMI, que foi uma coisa sem saída, não tínhamos como pagar, o FMI deu 3 anos mais para o Brasil poder pagar, etc. E o Brasil não tinha nenhuma perspectiva de pagar. Por quê? Por preconceito e por várias outras razões, e o interesse do grupo norte-americano, sempre estavam nos opondo a entrar nessa economia mundial em expansão no mundo, que, como vimos, com grande capacidade de expansão, e mercados novos, importantíssimos para nós, e nós não entrávamos nisso por ser pró-americanos. O Serra agora diz que nós estamos apoiando a Venezuela por uma questão ideológica, que nós estamos entrando em choque com os Estados Unidos, etc., por questões ideológicas. Não, são questões muito práticas e pragmáticas. Os Estados Unidos com esse déficit que ele tem, a provocação fundamental dele é aumentar as exportações dos Estados Unidos e diminuir as importações dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma grande economia, mas é uma grande economia que não tem margem para aumentar a sua demanda. Então, tudo isso nos leva realmente a uma situação de uma crise gravíssima no mundo. Isso aqui é o projeto do governo norte-americano para diminuir o seu déficit fiscal. Que eles sim têm déficit fiscal, que não é brincadeira. Isso aqui é o déficit fiscal dos Estados Unidos, chegou a 1 trilhão e 800 bilhões em 2009, 2008, com a crise. Esse déficit fiscal foi feito para quê? Basicamente para orientar, entregar recursos para o setor financeiro. Essa dinâmica, ela vai empurrando a crise para o futuro. Ela vai empurrando a crise para o futuro. É claro que chegará um momento em que tem que haver uma desvalorização brutal do dólar, mas isso vai ser em detrimento do setor financeiro. Suas propriedades estão em dólar. Todos os recursos que você tem, maneiras, estão em dólar. Se você tem uma queda de valor do dólar, você está perdendo os recursos colossalmente. E não é só os Estados Unidos, com a grande parte da economia mundial. Esse é outro tema que se nós tomássemos um tempo aqui, todas as previsões é de que em cerca de 8 anos, 10 anos, o yuan, que é a moeda chinesa, vai estar em torno de 50% das moedas do mundo e, portanto, a China vai poder começar já a emitir títulos na sua própria moeda, inclusive emitir moeda, coisa que os chineses não querem fazer, mas que a lógica vai levar possivelmente para isso. E se não fizer, é interessante como eles utilizarão esse poder. Mas isso... Bom, isso é uma última questão, né? Toda essa expansão baseada
em grande parte, de exportação para a China de matérias-primas. E até agora o Brasil não foi capaz de ter um projeto de expansão do seu setor industrial. Não porque a China não demande. A China demanda produtos. Eles compram dos Estados Unidos, eles compram do Japão. O principal comércio do Japão é com a China. O principal comércio dos Estados Unidos é com a China. Bom, com a Europa é muito importante também significar a Europa toda. Então, digamos, a expectativa desse comércio é de expansão, mas a partir dos anos, agora 2013, 2014, nós temos uma queda da expansão chinesa. A China se voltou muito para o seu mercado interno e baixou o seu crescimento de 10%, 9% para 7%, 6,7%, 6,5%. Mas vejam bem, se você toma esse quadro é esse crescimento colossal aqui, 2000, 2009, 15, 20, 30, 85, é demanda chinesa de energia. Então, a ideia que eles querem, estão manejando muito, de que a China está em plena queda, então não tem perspectiva de aumentar a exportação para a China, é totalmente falso. Então você tem aí uma situação também absolutamente nova. Não há nenhuma perspectiva de aumentar a exportação para os Estados Unidos. Não há nenhuma perspectiva. Mas sim há de aumentar a exportação para a China. Essa é uma realidade nova que nós temos que ser capazes de digerir e de ser capazes de fazer parte do jogo político mundial, porque é um jogo em que essa capacidade de domínio tão radical dos grandes centros de poder está em questão. Durante a Segunda Guerra, nós tivemos uma oportunidade de um avanço relativo, negociações novas, etc. Com a base que nós temos hoje, nós podemos negociar fortemente, mas para isso nós temos, primeiro, nos unificar como objetivo histórico, nos juntar com a América Latina e como conjunto, ou pelo menos a América do Sul, e como conjunto nós entramos na demanda e uma reestruturação da economia mundial em que nós pudéssemos realmente criar uma sociedade nova para o mundo, onde houvesse espaço realmente para uma perspectiva de avanço social com mais fundamentação, com mais força social que possa garantir e com uma luta mundial na qual nós podemos conseguir avanços extremamente significativos. Esses primeiros anos de expansão que nós tivemos agora, limitados por várias razões que nós sabemos aqui, inclusive políticas sobretudo, levaram a essa contra-ataque brutal. Mas o avanço é assim mesmo, se avança, depois se retrocede, depois se avança. Dialeticamente, o processo de avanço da humanidade é um processo que não é um processo contínuo, etc. É um processo cheio de momentos de acumulação e momentos de queda. Isso, pelo menos, enquanto estivermos numa economia capitalista, isto é, numa economia que a força dirigente da economia são interesses privados. E eles não podem reorganizar a economia mundial numa perspectiva realmente positiva. Então, nós temos aqui vários outros dados que eu creio que não vamos entrar aqui, porque se trata de uma discussão geral, o tempo não ajuda mais. Mas eu creio que se complementa, em grande parte, esses dados com a exposição que nos precedeu, porque exatamente mostra que essa crise está em marcha, há uma crise realmente de gestão da economia mundial, de direção econômica mundial. Essa gestão feita pelo grande capital, ela tem como resultado que a crise se aprofunda, apesar de que essa geração dessas dívidas colossais e tudo isso permite evitar que essa queda seja tão grave como ela de fato é. E pode ir empurrando a economia mundial, mas aí empurrando realmente para uma crise que será cada vez mais violenta, e nós temos que ter
capacidade de ajudar o mundo a evitar realmente que o choque entre esses interesses que estão tentando dirigir o mundo agora, nesse novo processo, não seja de uma nova guerra. O capitalismo resolveu seus problemas em parte no século XX com 2 guerras colossais, 20 milhões de mortos na Primeira Guerra, 60, 80 milhões de mortos na Segunda. Se tenta mostrar ao mundo que o capitalismo fez um mundo maravilhoso, etc. Esse mundo maravilhoso é um mundo de violência colossal. E as guerras anti-imperialistas, anticoloniais, etc., foram guerras também extremamente custosas em termos de vida humana, etc. E afinal, o ser humano é também uma força produtiva, ele não é só ele que dirige o processo produtivo, ele que organiza, etc. Destruir massivamente setores tão grandes da humanidade é uma forma bastante perigosa, né, de convivência para a humanidade. Né? Bom, obrigado. Eu terminei o livro ano passado, tem problema de imprimir, porque falta dinheiro para a UERJ imprimir, mas que já se pode, tem acesso a ele através do Claxo, tem uma biblioteca virtual do pensamento latino-americano, uma excelente apresentação que você pode baixar gratuitamente, etc. Então, nesse livro exatamente a discussão em torno dessa questão, desenvolvimento e civilização, mostrando que exatamente o conceito de desenvolvimento, como ela mostrou muito bem, né, ele se construiu em torno realmente de um projeto, de uma proposta que os Estados Unidos tinha condições razoáveis naquele momento para manipular e utilizar, né, de projetar um desenvolvimento, uma proposta dar continuidade ao desenvolvimento capitalista, né, que terminaria então provocando uma sociedade industrial, moderna, avançada, com um alto nível de consumo, etc., em que as várias correntes, inclusive a corrente mais próxima, nossa, que era a CEPAL, contra a qual nós tivemos que desenvolver um ataque muito mais sofisticado, eu diria que realmente, se vocês tomam esse período, o plano Marshall recuperou a Alemanha, os alemães já tinham uma estrutura, apesar de destruída pela guerra, mas já tinha uma estrutura social, econômica que permitia retomar um certo nível de crescimento, organização social, etc. Dentro dos limites, entrada do limite da grande crise capitalista e não do setor subdesenvolvido, como eles dizem, ou atrasado, etc., ou, em última análise, realmente periférico e mais concretamente dependente. Então, essa questão está ligada, inclusive, porque a proposta é que o desenvolvimento nos conduza a uma civilização superior. Não. A civilização superior. Todas as outras civilizações são pré-capitalista, pré-moderna, pré-industrial, os grandes avanços que o mundo teria ao se aproximar do modo de produção capitalista, das suas relações sociais, etc. E apresentando tudo isso, inclusive, como se fosse realmente o momento final da história. E aí, inclusive, o enfrentamento com a Rússia. Não houve enfrentamento. Na verdade, os russos é que fizeram a destruição da União Soviética e essa proposta de reestruturação que está em marcha. E gente do próprio Partido Comunista Russo que passou por uma outra visão. Essa vitória dos Estados Unidos é muito discutível. O Reagan o que queria era manter a tensão mais e mais. E de repente descobre que tem um outro lado propondo a terminar com a tensão e que, ademais, tomando medidas concretas nessa direção.
Era uma mudança interna da União Soviética que nos exigia uma análise histórica que a gente tem trabalhado nisso também, de por que a União Soviética chega a certos limites de expansão. Porque, veja bem, a União Soviética tinha mais ou menos 30% do PIB dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinha 18% do PIB dele em produção militar. A União Soviética era o único país que enfrentava militarmente os Estados Unidos. Então ele tinha que ver 50% do investimento voltado para o setor militar, que não atendia a necessidades da população. Para atender a população, apoiava a ideia de que ela tinha esse papel histórico de enfrentar a grande potência capitalista mundial, etc. Mas não foi muito difícil que se fizesse essa propaganda interna, dizendo por que nós? Por que nós é que temos que enfrentar o capitalismo? Não, façamos-nos capitalistas e nós entraremos, então, deixando a indústria militar, vamos agora fazer a indústria voltada para o setor civil, etc. Outra história. Bom, esse mundo aí, mas a verdade, quer dizer, que nós vemos é que essa ideia, inclusive, de que há uma civilização superior, que vem e emerge diretamente da civilização, da luta burguesa na Europa, e seu avanço é muito importante, que isso é o destino da humanidade, que isso é uma referência absoluta para a humanidade, e todas as outras formas de civilização não têm importância. Pelo contrário, são limites para o avanço. Aqui na América Latina nós temos um grave problema. A Ásia está enfrentando esse problema. Ela está se autodefinindo como uma região e um processo civilizatório, mas talvez em alguns países alguns deles pensam como mais importante que o europeu e o norte-americano. O capitalismo é muito bem, etc., teve seu papel histórico, mas nós representamos uma outra maneira de organizar a economia. E aí vem expectativas. No caso da China em particular, como é o Partido Comunista que dirige o processo muito diretamente, há uma luta interna dentro do partido que não aparece para fora, etc., mas uma luta interna do partido a respeito de até onde a China pode ir. Até 5 anos atrás, os chineses estavam numa política pragmática, vamos ter presença maior no mundo. Temos que estar no mundo capitalista concreto, portanto, fazendo uma política de expansão nesse mundo e confrontando, mas acontece que isso se converte numa confrontação. Há 5 anos, 6 anos atrás, eles definem isso. Não se trata mais simplesmente de avançar, e evitando conflitos, etc. O conflito está aberto já. Os Estados Unidos está tentando obrigar os russos a abandonar a Ucrânia totalmente, ir embora e forçá-los, etc. E estava empurrando no mundo asiático, no mundo da Europa oriental, entrando no mundo do Oriente Médio de uma maneira tentar controlar totalmente a situação, junto com Israel, uma coisa muito complicada, porque Israel hoje tem esse choque aberto com toda uma população que tem uma origem árabe que não vai aceitar. Os árabes também não aceitam mais. O problema não é só econômico, o problema é realmente a visão do mundo, não é só da visão do mundo do ponto de vista da economia, os conceitos econômicos funcionando, é uma visão do mundo no sentido filosófico mais geral, no sentido mais humano mais geral, de realmente propor um mundo diferente, não é só. E esse mundo diferente tem que ter uma economia, resoluções econômicas diferentes, etc. A principal que a gente vê nos dados é que realmente essa presença, por exemplo, do capitalismo de Estado tão forte, praticamente da China, coloca de que você não dá para organizar um mundo atual com altíssimo grau de desenvolvimento das forças que estão em marcha no mundo, a revolução científica, tecnológica colossal, desde um ponto de vista de uma economia privada, de um livre mercado. Como é para entregar
ao livre mercado a gestão de um processo mundial da e, portanto, civilizatoriamente não se trata de dar continuidade simplesmente à presença do pensamento dentro do mundo capitalista, etc. Então, realmente eu acho que aí nós temos caímos exatamente na sua pergunta. Por que não? Por que nós não? Porque realmente, como nós formamos, a nossa classe dominante se formou sob o domínio do mercado mundial pelo grande capital e destruiu grande parte da população nossa, não é? E trouxe uma população da África para cá, bastante massiva, trouxe esse mundo que o Darcy é outra civilização que estamos nascendo aí. Nós temos uma nova realidade e não podemos aceitar as versões de nós mesmos que são os que fazem. Nós temos que ter a nossa própria versão de nós mesmos, no sentido de que nós temos um potencial econômico, social, político e humano colossal. E que, do ponto de vista colonial e independente, a única coisa que se pode fazer com isso é submeter as populações a condições de exploração muito mais altas do que no mundo, no centro do mundo, mas basicamente através, inclusive, da aliança do grande capital, dos setores dominantes mais fortes da nossa região com o grande capital internacional. Mas acontece que no capital internacional existe esse fenômeno novo que o capital internacional não conseguiu absorver. Muita gente pensava, não, os Estados Unidos vai tomar lá a China. Isso é preconceito. Acha que o chinês o chinês tem 3 mil anos, 2 mil, 3 mil anos de história contínua. História contínua. Mais contínua que o Ocidente. Porque o Ocidente tem que inventar. Eu teve que inventar uma Grécia ocidentalizante. A Grécia como diz estou esquecendo o nome dele, um grande músico. Então, mas vocês gregos, vocês foram tão, sabe, uma mulher, vocês foram tão geniais de pensamento e tal, e agora vocês são assim, tão vulgares, tão, né? E ele disse, olha, a senhora está completamente enganada. Naquela época eles eram igualzinhos nós somos hoje. Adoravam uma festança e bebia como a gente, etc. Eu só estou inventando uma Grécia, que os alemães inventaram também, tem uma Grécia alemã, toda arrumadinha e tal. Isso não existe. Eles nos inventaram. Eles nos inventaram. Né? E agora nós temos que nos reinventar realmente para poder ter um projeto próprio. E ademais nós temos que conhecer o mundo. Conhecer o mundo. Os chineses, por exemplo, em 94, a China propôs, o Fernando Henrique vai à China, propôs o quê? Uma aliança estratégica com o Brasil. Por quê? Os chineses pensavam, todo esse mundo americano, não é? O Brasil é uma potência colossal para esse mundo. Não é? Então, nós temos que ter realmente uma aliança estratégica com o Brasil para poder ter um papel no mundo realmente significativo. Só nós brasileiros é que achamos que o nosso papel no mundo tem que ser sempre subordinado, dependente, etc. Um povo que está numa emergência e tal, como estavam os chineses, eles já estavam procurando esses aliados. Um deles, nós fizemos então um acordo de envio dos foguetes. Tá? Agora, 1994, tá? Já tem quantos anos? Os chineses, sabe onde estão os chineses hoje na questão do espaço? Os chineses são o único povo no mundo hoje que tem uma estação orbital girando em torno da Terra. O único. Passou a Rússia, passou os Estados Unidos, nunca chegou a ter realmente voltado mais para a Lua, etc., para outras indagações e menos para a Terra mesmo. Né? Então,
nós não temos, hoje nós não conseguimos mandar um foguete. Há pouco tempo houve uma tentativa aí que parecia que ia ser um fracasso. Nossos cientistas que estavam trabalhando lá enfrentaram um acidente provocado ou não. Então, o nosso potencial é gigantesco. E os Estados Unidos, como estrutura de poder, não, e o grande capital geral, não vai aceitar nunca querer, digamos, desenvolver a ideia de que o Brasil seja uma potência de pensamento mundial e uma potência de definições políticas do mundo, etc. Então, e capaz de pensar uma economia com características diferentes e que possa nos permitir avançar socialmente, etc, etc. Então, eu acho que é aí que é o problema. O problema é esse. Nós temos que levantar de baixo para cima na nossa sociedade, que tem. Esse é uma das coisas mais fantásticas que nós temos. Nós temos uma população pobre que apesar da sua pobreza e tudo, e desarticulação da sua economia própria, etc., vive num mundo capitalista urbano, mas consegue, dentro desse mundo capitalista urbano, por exemplo, gerar o maior espetáculo musical do mundo. As escolas de samba do Rio é um fenômeno que é absolutamente superior a qualquer outro projeto de apresentação, de organização, nem mesmo só popular, não, é profissional. É coisa para, se bem que eles não pagam a todos, mas o pessoal participa porque faz parte da sua identidade. Né? Se nós somos capazes de ir tão longe, nesse fenômeno, essas coisas contam. Nós somos o quinto futebol também. Qualquer hora os argentinos ganham aí, e o quinto também ficava mal. Mas conseguimos chegar. Pois bem, isso produz um momento de ascensão, etc. E a resposta do grande capital tem que passar pela força. Porque eles não podem ganhar uma adesão social profunda à proposta deles. Essa coisa de desenvolvimento é muito bonita, é coisa de economista, absolutamente claro, você fala. Mas a melhor definição de desenvolvimento foi feita durante a ditadura. Tem que crescer o pulo primeiro para depois dividir, etc. Então, espera aí que você sofre, nós vamos construir uma grande economia, né? O Brasil é grande potência, não é? Mas o povo, a economia vai bem, mas o povo vai mal, etc. Que realmente é um reflexo do que, como eles pensam o mundo e como a ideologia deles também vem para nós também. Né? Então nós temos que romper realmente com essa ideia de desenvolvimento e realmente pensar o processo de transformação do mundo. Uma teoria do sistema mundial é muito importante, o trabalho que a gente tem trabalhado junto com. Nós tivemos dois anos para discutir essa problemática. Então, eu acho que por aí fica claro que nós temos que participar dessa superação do eurocentrismo, né? Que os Estados Unidos se apresenta um pouquinho diferenciado, um eurocêntrico melhor, né? Mas nós temos que superar isso realmente, historicamente, e esse é o papel nosso. Né? Então, também, digamos, os problemas que você coloca estão aí. E o fundamental é crer no nosso povo, crer nas lutas nossas, criar uma tradição de pensamento nosso que venha de dentro dos processos, não só de país para país, tem que ser uma visão regional mesmo. Porque nesse momento nós criamos uma coisa que o Globo reagiu como exatamente eles veem. Nós criamos o CELAC, que é um centro de latino-americano e Caribe, ligação entre Pacífico e Atlântico, fundamental para os Estados Unidos. Eles consideram, inclusive, nos trabalhos militares deles, consideram como uma região interna dos Estados Unidos. Pois bem, essa região, na última reunião pan-americana que eles tentaram, que foi feita
com a participação de todos os países, e todos os países colocaram para os Estados Unidos. Primeiro, sem Cuba não tem reunião. Sem Cuba não tem reunião. Eles foram obrigados a incluir Cuba. Foram obrigados a incluir Cuba. Segundo, não é? Nós exigimos, né, que se termine essas formas de agressão, como o caso de Cuba e a situação da Venezuela, porque o governo americano tentou então lançar uma briga entre Venezuela e Cuba. Agora estamos numa briga com Cuba, então os venezuelanos vão ficar maravilhados, porque agora vão dar, né, tudo para eles aí, coisa ridícula. Mas então a ideia é a seguinte: lançam essa declaração do governo americano de que a Venezuela é uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. Coisa que, quer dizer, a Venezuela vai invadir